Olá, boa noite. Todo mundo seja bem-vindo. Eu aqui começando uma live depois de muito tempo. Espero que todo mundo esteja bem. Oi, Adenísia. Oi, querida. Oi, lindona. Boa noite, Maria. Boa noite quem tá entrando. Oi, Mariana. Ana Paula. Vai ficar salva. Todo mundo bem? Espero que esteja, né? Todo mundo bem, tranquilo. Boa noite, Amanda. Dá uma respirada. Oi, Carolina. Boa noite. Vamos começando, né? Vai ficar gravada, qualquer coisa. Espiritualidade pede, a gente faz. Já era pra eu estar fazendo essa live há muito tempo. Como é que tá todo mundo aí? Suas jornadas? Como estão seus divinos masculinos ou divinos femininos? Eu sei que tem poucos aqui divino masculino, mas sempre tem, né? Como é que tá o processo de despertar? Vocês estão conseguindo perceber minuciosamente assim, os passos do processo? Nisso a gente não pode ter pressa, né? É preciso dar um passo por vez, ter calma. Aí que a gente vai desenvolvendo a paciência. É tão difícil, né? As situações diárias, o comportamento do divino masculino. Amanda, em off, né? Há meses. É o processo, né? Porque a gente precisa lembrar que o eu superior ele tá ali coordenando, né? E no que ele faz isso, a captação energética, né, do divino masculino, ele não é totalmente inconsciente. Ele não é inconsciente. Ele sente, né? Até por causa do processo evolutivo, né, que cada um tem, de tudo que já vivenciou aqui no planeta, em outros orbes também. Olha aí, a Jennifer é DM e o DF está distante. Sim. Tem muito DF que a partir do primeiro contato com o DM, seja toque ou não, foge também. Por isso que não existe regra, né? A gente precisa tirar do nosso mental essa questão de regra, porque, por exemplo, nem toda chama vai passar pela separação, nem todo divino masculino vai fugir, nem todo divino feminino vai perseguir. Então isso é bem relativo. Isso também depende do grau de aprendizado que cada um precisa ter, né? Mas como eu estava falando, o eu superior está ali coordenando, né, a dinâmica, a jornada, né? Sempre para o despertar, sempre para elevar a frequência do planeta. No que vai para elevar a frequência do planeta, situações serão trazidas à tona para que haja cura. Então, fala-se muitas vezes que a alma gêmea prepara a chama gêmea, né? Prepara aquela pessoa para a sua chama gêmea. Mas existem situações, se você parar para fazer uma reflexão, que a sua chama gêmea está preparando você para as outras situações da vida e às vezes até com alguma alma gêmea. Existe isso também. Tem situações assim que o divino masculino, o comportamento dele, às vezes não é nada que vocês viverem em outras encarnações, mas algo que vocês viveram de forma individual em outras encarnações. Então ele meio que ativa aquela situação ali para você, para que você aprenda, para que você cure aquele fractal que foi reacoplado ali no seu campo, né? Para quem não sabe, de uma maneira bem direta e simples, fractal é uma existência, né, sua energia ali que não soube processar determinados processos, né? Então vem reacoplado aqui. A própria espiritualidade faz o reacoplamento através da apometria,
de sonho, do registro acástico, enfim, isso vai depender. Então, o divino masculino, ele não é totalmente inconsciente, mas devido também aos processos que ele precisa passar, ele fica ali, sendo coordenado pelo eu superior, e dependendo do processo evolutivo dele, o eu superior consegue ter maior acesso ao campo do divino masculino. A mesma coisa conosco, com qualquer pessoa na realidade. Por quê? Se a chama gêmea auxilia, né, ou desperta a gente para elevar a nossa consciência para a 5ª dimensão, então, qual é o papel fundamental de todos nós aqui, a nível planetário? Elevar a frequência do planeta, certo? Então, o que é que acaba ocorrendo? Os reencontros com as chamas, né? Lá atrás, primeiro a gente encontrava logo a chama, né? E vivia aqueles amores impossíveis. Normalmente tinha que casar com outra pessoa, então não tinha como se casar ali com a chama, ou se casou com a chama, e enfim. O fato é que agora a gente encontra a chama para ter um grandioso despertar, para dar um segmento na nossa vida, para perceber outras situações. E aí, a cada salto quântico, né, a cada evolução sua, cada reflexão que você faz para aprender, Alciete, Silvia, você tá ali, né, criando uma nova atmosfera. Por quê? O divino masculino, ele para pensar o seguinte: quando ele está ali despertando, por exemplo, que o cardíaco dele normalmente é bloqueado, né? Ele fica se questionando, vem insegurança, vem um medo, vem um bloqueio. E mesmo que de forma inconsciente, o que eu falo de forma inconsciente é que ele não tem a intenção de machucar a sua contraparte, acaba machucando. E aí vem a mágoa. E como curar a mágoa? Pela sua própria energia. Porque muitas vezes a gente vai esquecer, né, diante dos processos que a gente vai vivendo, que é a nossa energia ali. Por isso que o divórcio energético ele não funciona, não tem como funcionar. Como você vai se desassociar da sua energia? Como? Qual a probabilidade disso? Uma vez eu fui fazer um divórcio energético numa moça que não me falou nada de chama, só pedi um divórcio energético. Eu não atendo só conexão de alma, né? E eu não consegui fazer. Aí eu perguntei a ela. Aí ela contou a história. Porque deu pra perceber que era chama. Não foi. Porque o divórcio energético, quando a forma dele atuar ali, muitas vezes não é logo pra separar. Às vezes quando a pessoa tá junto, não é pra separar. Precisa ter uma finalização kármica. Mas limpa a energia, né? Limpa as energias ali e deixa a situação mais leve. Tem situações que há a separação física também. Então, cada caso é um caso. O que eu tô querendo dizer é o seguinte: não tem como você desejar o mal para você, para sua energia. Eu sei que tem situações assim bem difíceis. Que a chama fala coisas, age de coisas assim bem dolorosas, age de uma forma assim extremamente assim impactante, né? Que a pessoa se decepciona, porque vem muito essa questão da romantização. Por exemplo, quando o divino feminino está inconsciente na dinâmica e o divino masculino, porque ocorre, tem divino masculino que tem a consciência da jornada de chama gêmea e o divino feminino não tem essa consciência. E aí vai acontecer o quê? O divino feminino que está ali inconsciente, ele está mais ali preocupado em viver de ilusão. Ele está mais preocupado em sonhar. Sabe? Aquela questão de doramas. Não que seja proibido assistir. Não é isso que eu estou falando aqui. Eu estou querendo dizer o seguinte: doramas, contos de fada. Vive numa redoma. Ah, tudo é lindo. Claro, no plano espiritual tudo é perfeito. Mas a gente está aqui ainda num processo de transição planetária. Então não tem como ser diferente. Então ali, para que o divino feminino desperte,
Ocorrerão situações materiais também que levarão ao emocional do divino feminino. Questão de apego, questão de não enxergar, não perceber que as pessoas estão ali na condição humana, capazes de acertar ou errar. Sabe aquela questão assim, de confiar 100%, idealizar, projetar no outro uma idealização? Porque se a gente for idealizar aqui, né, no caso, um príncipe, né, ou uma princesa aí, vai fazer aquela projeção da perfeição. Aí pega aquilo que você idealizou, conhece alguém e acha que a pessoa vai seguir daquele jeitinho ali. E não tem como. Eu sempre falo que a gente não pode depositar expectativa em ninguém. Ninguém. Nem na pessoa que a gente mais ama. É melhor ser surpreendido que se decepcionar. Estamos todos aqui na condição humana, podendo errar, podendo acertar. Né? O bom é reconhecer o erro acima de qualquer coisa. E fazer a diferença. Reconhecer o erro e não cometer mais ele. Se libertar dessa prisão. Mas a mágoa, normalmente ela diz muito do que a gente precisa ver em nós. O que é que aquela situação está tentando nos ensinar? Normalmente, aquela frequência que o outro, mesmo que de forma inconsciente, colocou em você. E aí que entra a questão do divino masculino. Quando ele se afasta, é porque ele acha que os dois, tanto você quanto ele, tanto você quanto ele estão seguros, estarão seguros. Eles acham isso. E quando eles estão nesse processo de despertar, o cardíaco deles dói. Aí muitas vezes você pergunta, ai, meu cardíaco tá doendo. Às vezes não é os seus processos, às vezes você está captando algo dele. Tem gente que sente uma dormência também no cardíaco. Fran? Sonho com ele me ignorando nos sonhos. O que ele deve ser? O que deve ser? Juliana, isso pode ter várias possibilidades. Pode ser situação atual, pode ser vida paralela, ou pode ser algum resgate aí de outras encarnações, o fractal, para que haja cura. Tem várias opções aí. Você precisa prestar atenção no sonho. Se era vocês com aparência de agora, porque normalmente quando é aparência de agora, se trata de linha paralela. É como se fosse um choque assim de linha paralela, sabe? Tipo, você pega aquela energia para auxiliar nos processos de cura também. Se você não passou por nenhum tipo de situação com ele, é de agora? Então, se é de agora, é linha paralela. Vocês estão juntos, separados, vocês brigaram, o que aconteceu? Você precisa avaliar tudo isso. Oi, Lu. Você precisa avaliar toda essa questão aí, do que se trata de fato. Entende? Se é algum aviso, alguma precaução. Se vocês estão separados sem contato nenhum, então essa questão dele estar ignorando você é porque ele sente a necessidade de ainda manter esse afastamento. Certo? Ele sente porque ele acha que está ali na zona de conforto. Ele acha. Né? Mas aí a espiritualidade bota a pessoa para trabalhar. Ninguém vai ficar assim, sem ser chamado. Né? Vai estar tendo chamado para tudo que é lado. Está tendo uma reparação energética, um alinhamento planetário muito forte. Mas esse alinhamento começa dentro de nós. Né? As atualizações que estão ocorrendo aí muito, muito profundas de verdade. Situações de repetição. A gente acha, as curas acabaram. Não, as curas não vão acabar enquanto a gente estiver aqui encarnado, não. Enquanto a gente estiver aqui, é porque tem algo a ser curado, tem algo a ser feito, tem alguma missão a ser concluída. Vaporização uterina, Patrícia, se conectar com a divindade, com a deusa que existe em você. Fazer todo um amparo aí com o seu feminino,
Vaporização não paga. É simples. Muito fácil. Pode parecer bobagem, como eu já ouvi dizer, que vaporizar, de você cuidar do feminino. Não, o feminino é a potência energética, é a espiritualidade, né? É a ligação direta com a espiritualidade. Então, se você quer melhorar o seu lado espiritual, você quer melhorar a sua criatividade, se você quiser abrir caminhos para o seu relacionamento, para a vida amorosa, profissional, financeira, enfim, para tudo, cuida do seu feminino. Não tem outra. Oi, Márcia. Não tem outra. Não tem outro caminho que não seja cuidar do seu feminino. Agora, levando em consideração que nada é de um dia para o outro. É um processo. Então, a gente precisa perceber e aprender com cada etapa do processo. Entende? Porque eu entendo assim que a gente quer tudo para ontem, né? Mas as coisas não funcionam dessa maneira. Infelizmente, ou felizmente. Porque assim a gente vai amadurecendo cada vez mais. Então, da mesma forma que a gente precisa ter paciência com quem a gente está se tornando, a gente precisa ter paciência com a nossa outra parte ali, né? A nossa chama. Muitas vezes ele está ali tentando compreender. Se você sente a presença dele muito forte, provavelmente ele está pensando em você. Tem casos assim incríveis em que ambos estão num relacionamento, ela separa, não exatamente por ele, mas porque o relacionamento já não estava bem, não existia mais amor, ela não aguentava mais, o karma ali foi finalizado e ela consegue se separar e tempos depois ele se separa. Tem casos assim, porque é muito forte a energia, né? A conclusão. Olha, Matheus excluiu a CG de tudo, zero contato faz meses. Ando tendo pesadelos ao dormir. Será que tem alguma relação energética? Você tem que prestar atenção, Lu, essa questão dos pesadelos. Você tem feito proteção antes de dormir, ativado ali, seja o escudo marrárico ou outra proteção que você queira. Quando você tem ido, você tem um dom de cura grande, né? Você capta as energias bem fortes, né? Você precisa parar para pensar o que é que você está fazendo de diferente ou o que você não está fazendo de proteção. Está tomando banho de erva, o que é que você está fazendo? Quando você tem esses pesadelos, você acorda com qual sensação? Vem a sua chama no pensamento? Como está o seu cardíaco? Você está conseguindo ter uma percepção da sua chama? Porque às vezes você se sente como se não tivesse conectado mais. Então você tem que prestar atenção ou pedir ao eu superior para mostrar em sonho o que está acontecendo com a sua chama. Porque eu vou dizer uma coisa, pelo menos nas pessoas assim que eu tenho atendido e nas pessoas que eu conheço por aqui que estão na jornada de chama, o masculino, eles estão passando assim, grande parte pelo menos, por um processo de reparação energética muito profunda. Eles estão realmente assim sendo puxados para se conectar com a essência deles. E isso tá muito forte. Tem uns masculinos assim que eu conheço, que eu convivo, que eles estão realmente sendo direcionados para desenvolver mais o yin, né? O feminino. Então, está acontecendo, minha gente. É porque a gente quer tudo para logo, né? Para ontem. Mas está acontecendo. Muita finalização kármica também. Depois de 1 ano sem nos vermos, tivemos o encontro mais lindo dentre esses 2 anos. Mas depois ele se calou, ainda está em seu casamento. É porque ele sente o impacto da energia e ele se calou porque ele sabe, ou de forma consciente ou inconsciente, que primeiro ele precisa finalizar para seguir. A mesma coisa, eu tenho até um vídeo gravado sobre isso, que eu vou postar essa semana no YouTube, que são as chamas gêmeas e a questão familiar.
a questão familiar, porque é o seguinte, muita gente vira as costas ali, não estou dizendo que é o seu caso, nem o caso dele, tá? Estou falando de forma geral. Muita gente vira as costas ali para a questão familiar e quer seguir com a chama, sendo que você veio primordialmente para resolver sua questão familiar. Enquanto você não resolve, você mesmo tentando sair, seja de um relacionamento, seja sair da casa dos seus pais, seja para sair, seja lá de onde for, você não vai conseguir ter uma maior fluidez na vida enquanto você não tiver a consciência que você precisa estar ali para resolver aquela questão. Você precisa se abrir para resolver aquela questão. Quando eu falo assim, se abrir, é você ter a consciência, né, a maturidade, a humildade, né, de reconhecer o que é que você ainda não fez para solucionar aquela situação. Fazer isso por você, em primeiro lugar. Pela criação, pelo Criador. Certo? Você, por exemplo, tem muita gente que tem questões com a mãe. Sei que tem hoje, assim, muitas questões, assim, de narcisismo. Certo? Ou com o pai, ou com o irmão. Tem gente que briga, né, muito, que é uma pessoa calma normalmente, mas quando está em contato com aquela pessoa, sai do eixo. Então, é tentar buscar a melhor solução. Por quê? A gente, às vezes, tenta buscar fora o que está aqui dentro. E quando você vai buscar fora, você não vai achar a resposta, você não vai achar a solução. Todo mundo tem mediunidade. Todo mundo é capaz de obter suas respostas. Todos são capazes de falar telepaticamente com a sua chama e incentivar no desenvolvimento espiritual. Por quê? Para elevar a frequência planetária. Porque tantas chamas gêmeas estão se reencontrando. Porque hoje há um suporte maior, né? A Terra consegue suportar as energias. Duas chamas gêmeas no mesmo local, todo mundo percebe uma energia diferente. São capazes até de curar alguém que esteja enfermo ali. Essa reparação com eles ocorre da seguinte forma. Como um ser racional, ele é mais ligado na matéria, tem mais ligação com a matéria, está mais preocupado com questão profissional, né, financeira, principalmente homem. Não que a mulher não seja, né? A mulher racional também foca muito nisso, certo? Mas se você chamar um homem aqui agora e perguntar qual a sua segurança nesse momento, o financeiro. A segurança de um homem é sempre o que ele tem ali na conta bancária. Se ele não tem muito, se ele não tem um emprego, ele se sente totalmente fragilizado, inseguro e sem forças. Então, é nesse ponto que a espiritualidade normalmente vai ativar alguma situaçãozinha ali para que ele acorde e se volte mais para o interno. Aí eles vão tentar buscar todas as soluções materiais possíveis. Até tem uns que são processados, tem outros que, sei lá, bate o carro, mas fica tudo bem. Enfim, seja o que for. Tem sempre alguma questão relacionada ao ponto fraco. É o ponto fraco. Ou, por exemplo, se o divino masculino tem filhos, né, a mãe e os filhos sempre acionam o lado emocional do masculino. É ponto fraco. Não tem para onde correr. Então essa reparação sempre vai ocorrer principalmente de alguma situação ali que seja o ponto fraco, ligado à matéria ou ligado principalmente à mãe ou aos filhos. Ou a irmã, alguém assim que provoque mais o lado emocional deles. Qual a tua opinião sobre o livre-arbítrio na união dos gêmeos? Olha, o livre-arbítrio ocorre da seguinte forma. Como é que eu vou explicar da forma mais simples? Vamos lá. Existem algumas situações que estão previstas para acontecer, certo?
E aí, às vezes a gente não sabe esperar. Vamos supor que você tenha que ter um filho, tá programado aí, né? Pra você ter um filho com a sua chama gêmea, vamos supor. Aí, você tá no relacionamento, ele tá no outro relacionamento. Mas, na programação, digamos assim, vocês combinaram de primeiro terminarem o relacionamento, certo? Pra ficar juntos e aí ter o filho, dar a luz a uma alma gêmea aqui pra auxiliar no planeta. Só que aí, devido à intensidade das energias, vocês não conseguem se separar. Você acaba engravidando e não sabe o que fazer ou de quem é o filho. Entende? Porque aquela criança estava prevista para vir, mas devido à ação daquela criança. Outro caso também. Vocês aí, vivendo, você com o seu feminino potencializado, ciente de quem você é, ciente do que você quer pra vida. Quer algo pra vida e sua chama quer outro totalmente diferente. Vocês têm tudo pra ficar juntos ali pelo amor incondicional. Mas, devido a opiniões diferentes, a querer seguir caminhos diferentes que não encaixam no caminho do outro, vocês combinam de seguir suas vidas. Isso é o livre-arbítrio também. Tendo tudo para ficar juntos, pelo amor incondicional, vocês ali acertam aqui, na fisicalidade, de seguir seus caminhos. Também tem esse processo. Eu já vi casos assim. O que não significa que lá na frente não possam ficar juntos, mas que naquele momento cada um precisa seguir o seu caminho de alguma forma. Mas cada um ali, consciente do que quer, né, com aquela independência emocional. Deu pra entender ou compliquei mais a situação? Tive problemas com meu pai a vida toda, tive um sonho com ele chorando, depois disso meu coração limpou. Comecei a olhar meu pai com amor. Isso, é isso. Ai, até suspirei. O Ponopono também ajuda muito, né? Foi uma limpeza no cardíaco muito grande. Os cardíacos precisam dessa limpeza aí para poder receber, né? Poder ter aquele grau de sustentação energética aí, da energia de 5D, 5D em diante. É o novo cardíaco em desenvolvimento. Roseli, ele sumiu 4 meses, voltou e agora sumiu de novo. Nós dois temos união estável. Ele foge muito. Olha, Roseli, é o seguinte. Quando ele foge, né? E, claro, não é bom essa situação, não é boa de jeito nenhum. Mas se ele tá fugindo, é porque, querendo ou não, ele tá ali em cumprimento do que ele veio cumprir na matéria. No resgate que ele veio fazer. Então, isso impulsiona para que você olhe mais para a parte que está precisando de cura dentro de você aí. O que é que você tem que aprender com essa situação? O que é necessário olhar em você que você ainda não está olhando? Entende? Você consegue se libertar da união estável? Porque o que acontece muito, também eu não estou dizendo aqui que é o seu caso, mas acontece muito assim. Vamos supor. Eu sei que nem todo mundo tem independência financeira, que nem toda mulher tem independência financeira, certo? E tá tudo certo. Manter a fé. Algumas não conseguem se separar por causa disso. Beleza. Mas fora esse lado, qual a situação que você ainda se sente presa dentro da união estável? Você não consegue sair dela. Tô dando um exemplo, certo? Não precisa falar aqui. Fica tranquilo. Tô dando só um exemplo. Aí você não consegue sair dessa união estável, nem a sua chama consegue sair da união estável dele. Por quê? Porque tem algo ali ainda a ser resgatado. Um karma, quando ele se finda, ninguém consegue, não fica mais junto ali. Não tem como ficar. Porque é uma relação kármica, não tem ligação de alma. Quando se trata de uma alma gêmea com pendência kármica, é mais difícil a separação. Porque existe amor. Não deixa de ser amor pela alma gêmea.
Entende? Então, se ele está fugindo é porque inconscientemente ou consciente, certo, tiveram. Quando se trata de chama gêmea, um toque, um olhar, para quem nunca viu a chama pessoalmente, um olhar ali pela chamada de vida, a voz, ativa muita coisa. Ativa tudo. Eu vivo há 13 anos, idade da minha filha, sem sentimentos. Ele apareceu, que era ruim, ficou pior. É complicado, né, Regina? Então, faz uma reflexão aí do que você precisa fazer para mudar essa situação. Se você quiser ainda, não sei, ou se libertar, pedir a orientação espiritual, né? Porque eu acho assim, todo mundo merece amor, né? Mas primeiramente o amor que a gente tem pela gente. Às vezes o basta, a gente precisa, né, aqui, dar um basta em certas coisas. Depende de muita situação. Faz uma reflexão, para pensar. Muitas vezes a resposta está onde a gente era criança. Então lembrar de algumas situações, sabe? Temos como saber pelos registros o que combinamos para cumprir na fisicalidade. Em algumas situações, sim, são reveladas, quando há uma preparação ali da pessoa que pediu. Algumas situações, sim. Porque o que acontece quando a gente vai perguntar algo do futuro? É que muita gente fica na expectativa de acontecer e acaba travando aquela energia. Lembra que não existe passado, presente e futuro da forma que a gente conhece, né? São linhas de tempo, linhas paralelas. Então a gente precisa ter em mente o seguinte: a partir do momento que existe uma linha de tempo, uma linha paralela ali, possível de ser ancorada, de ser manifestada aqui, basta que a gente vibre naquilo que a gente quer. Aí está a cocriação, porque todas as possibilidades estão escritas. E aí quando você sabe de algo do futuro, de bom, né? Você fica, ai, quando será? Será que vai acontecer? Ai, como vai ser? Eu falo isso porque eu também crio expectativa quando a espiritualidade me fala de uma coisa futura. Quantas vezes, assim, a gente já se questionou, porque a espiritualidade me disse isso e não aconteceu? Por quê? Energia é uma coisa muito séria, minha gente. Não é brinquedo, não. Quando a gente tem contato com os espíritos, é pela telepatia. A presença que a gente sente é o quê? A energia. Quando alguém deita na nossa cama, já está a energia dela ali, você sente uma diferença. Tanto que às vezes nem consegue dormir em cima ali onde a pessoa deitou. Porque é muito forte essa questão energética. Aí eu sempre falo, se você está ali magoada com a chama, vai julgar a chama, chamar palavrão com a chama, você está fazendo mal a você. Sendo que a mágoa é um processo de transmutação. Mas ali, quando você está julgando a sua chama, você dá uma estagnada boa. A gente sabe que não é fácil, né? Lógico que não é. Mas aí a gente precisa, como é que diz aquele ditado? Fazer do limão uma limonada. E aí que está a nossa força, nosso desenvolvimento. Não pode ser fácil. A gente precisa também sair da romantização da chama gêmea. Ah, porque isso, aquilo, outro. Não tem como. Os dois estão na condição humana. Não tem como a gente estar julgando. Mas se a minha gêmea optou por não se separar e ficar com a esposa e filhas, não significa que ele vá ficar ali sempre. Se for kármico, se tiver tudo ali na programação deles, eles vão se separar o quanto antes. Ou daqui a 2, 3, 5 anos, não importa. É um desafio, né? É um desafio muito grande. Porque é aquele amor muito intenso, a gente quer, é energia muito boa, né? Muito gostosa, a gente quer estar abraçado ali. Lara, vou fazer a leitura dos meus registros acásticos. Como pode ajudar na dinâmica? Pode ajudar você a entender porque está vivenciando esse processo. Pode auxiliar você a olhar
as suas curas individuais e com relação a ele ou com relação às outras pessoas. Ajuda muito, porque mexe nos fractais. Com a chama violeta, então, transmuta. Também gostaria de saber se dá para saber mais especificamente nossa missão na leitura de registros. Olha, até que dá. Mas muitas vezes o que eles vão fazer, o que as chamas vão fazer juntos, eles vão decidir depois. Dependendo das situações que forem vivenciadas. Mas dá para ter uma noção, sim. Luciene. O sagrado feminino. Vou falar de uma forma resumida, que esse assunto é bem extenso. Sagrado feminino é a regeneração do nosso feminino. Quando eu falo nosso feminino, não estou só me referindo às mulheres, não. Aos homens também. Tem a Irmandade da Rosa, que ela não exclui o masculino, pelo contrário, né? Isso remete lá no princípio, né, aqui de Lemúria, né, onde as consciências femininas desceram aqui para trazer um ancoramento da Grande Mãe e colocaram no nosso DNA aqui Código da Rosa venusiana também. Tanto que o banho de erva, né, banho com as pétalas de rosa, potencializa nosso feminino. A gente estava ali em Lemúria, na época que essas consciências desceram, na terceira raça raiz, na formação da terceira raça raiz. E em Atlântida também houveram templos físicos da Irmandade da Rosa. E ali houve a junção da Irmandade da Rosa com a Grande Fraternidade Branca. Tanto que a Grande Fraternidade Branca é formada por chamas gêmeas, por complementos divinos. E aí é que está tudo interligado, porque Saint-Germain, meu amado Saint-Germain, minha amada Lady Portia, eles estão trabalhando na linha de frente da restauração planetária e da restauração do feminino. O feminino que existe tanto homem como mulher, né? Por isso que a chama violeta ela acelera nos karmas. Você inclusive pode visualizar a chama de vocês dentro de uma pirâmide violeta e pedir para transmutar tudo que for necessário ali, que auxilia bastante. Auxilia bastante. E aí o sagrado feminino, você se conectando, você fazendo vaporização uterina, ouvindo mantras do feminino, participando de círculos de mulheres, ou os homens participar de círculos de homens para desenvolver e potencializar o seu masculino. Você se eleva, você tem as suas respostas. Eu, quando encontrei o meu complemento a primeira vez, eu me senti outra, eu senti vibrar, uma alegria, uma coisa assim impressionante, inesquecível, um amor que a gente sabe que não tem nada igual. Porém, quando eu me reconectei com o meu feminino, eu senti a minha alma vibrar. Eu estremeci de alegria, eu chorei de emoção. Quando a gente se encontra com a nossa parte perdida, se reencontra, ativa códigos aqui de muita expansão, de muita conexão espiritual. A sua criatividade se potencializa. Você não tem mais aquela dependência emocional com a sua chama, nem com ninguém. Você fica liberta de apego. E aí a sua frequência se eleva. Automaticamente a da sua chama também vai caminhando para ser elevada, porque ele sente aquela energia, aquela vibração de eu tenho que fazer isso, eu vou atrás, eu vou lutar, não vou desistir de mim. Você dá um impulso na sua jornada de chama gêmea e, consequentemente, faz a sua parte com relação ao planeta. De forma resumida, é isso. Mas o sagrado feminino é muito mais profundo do que qualquer outra coisa. Porque a Terra é feminina, energia feminina, Vênus tem energia feminina e a Lua também. Então, quando a mulher está ali na lunação, lunando, que é a menstruação, é sempre bom olhar qual é a Lua que está ali, se é a minguante, né? Se é a lua cheia. Aí você vai ver qual é o significado, o que quer dizer, como está o seu fluxo. Então, mexe com tudo, né? Mexe com tudo. Talvez eu vá fazer uma vivência com relação ao sagrado feminino, mas eu já adianto que em novembro, do portal de novembro, 11/11, eu vou fazer com outras pessoas aqui que eu vou chamar uma vivência aí de ativação, restauração e regeneração com as chamas gêmeas. Esse portal vai ser muito potente. Esse 9/9 também vai ser extremamente importante. Todo portal é importante. Mas esse ano as energias estão ainda mais intensas.
As chamas gêmeas têm cura todas as áreas da vida? Tem. A gente está aqui para passar por esse processo de purificação. Todas as áreas da vida. Tudo que for necessário, na realidade. Às vezes o divino masculino está curado numa determinada área e o divino feminino não. E vice-versa. Então, um vai espelhar no outro o que é necessário ali para ser curado. Né? Então, é o espelho. Né? Não tem outra. É o espelho. Quando você se olha no espelho, o que, é que você vai perceber em você? O que está bom, o que não está, o que precisa ser modificado. Né? E muitas vezes, um julga no outro o que é para ser curado em si. Ah, porque ele deveria ter feito isso, ele não fez e tal. Então, é dar uma respirada, usar a chama violeta, se questionar o seu aprendizado, você falar com a sua egrégora, com a sua equipe espiritual, né? Desculpa. Sabe, para entender mais quem é você, o que é que você está passando, o que é que você está passando com a sua chama. Simples assim. O processo é simples, mas é desafiador ao mesmo tempo, né? Conheci minha chama gêmea em 2022, ele mora fora, depois de um tempo excluí ele da rede social. Será que agi certo? Olha, não tem errado nem certo. Você fez o que você sentiu que deveria ter feito, ou agiu por impulso. Né? Se sentir, tenta conectar com ele de novo. Por quê? Foi medo que você fez isso? Você se irritou, se magoou? Lembrando que a gente precisa se maternar, né? A gente não pode ir além onde causa em nós assim um desconforto, certo? Então, tem que pensar também nisso. Não é porque chama gêmea, alma gêmea, que a gente precisa... Ah, ele pode deitar, eu posso deitar e ele pisar em cima. Não é assim que as coisas funcionam, não. Gratidão, Marcinha. Daí você pode falar um pouco sobre o celibato do DF. Ah, o celibato do DF. Isso aí é outro assunto complexo e profundo. Por quê? Você está numa reparação energética, a sua consciência está se elevando, né? Se expandindo cada vez mais, você está entendendo o que está acontecendo. De início, você só quer olhar para a sua chama gêmea, aí você fica ali, mais quieta, aparece um ou outro, não causa nada, você não sente nada, e você continua. Mas por quê? Muitas vezes isso ocorre, é tipo um jejum, né? Quando a gente faz jejum, normalmente você tem um maior alcance espiritual. Então, o celibato do DF, muitas vezes vai servir para isso, para que você comece a ter um maior alcance espiritual. Não é questão que, não deve ser assim, a energia, porque a energia sexual ela é sagrada. Não é aquela coisa. Quando a gente se conecta com a nossa parte perdida, né? A gente passa por uma purificação nos chakras, certo? Porque tem o processo da Kundalini. Quando a gente encontra ali a nossa chama, os chakras eles vão se ligando um ao outro. E aí ocorre esse processo de cura, a Kundalini desperta e vai tudo subindo. E aí, você não tem vontade de ficar mais com ninguém, de se interessar, de se envolver com ninguém. E nesse processo é quando você tem um dos maiores alcances espirituais. Como eu falei, é tipo um jejum, certo? Não deixa de ser um jejum, para que você se perceba mais. E aí, o que ocorre? A gente sabe que a energia sexual é energia sagrada, né? Não é para você estar ali o tempo todo com um e com o outro, não. Não importa quanto tempo você esteja sem se relacionar com a pessoa. Porque eu tô falando isso porque eu sei que tem pessoas que dizem: eu tô há 5, 4 anos, 3 anos, faz não sei quanto tempo que eu não dou um beijo. Isso não tem importância. O que importa é você aqui e agora. O passado já foi. Quando a gente acessa o passado, a gente pega só o que é para curar. Ou as coisas boas, os ensinamentos. E aqui no presente, a gente vai se avaliar com os aprendizados e se perceber. Simplesmente isso. Então, o celibato é o momento da sua introspecção. É como se você estivesse no estado de eremita, né? Se você estivesse ali numa ilha, sem conversar com quase ninguém, estudando, se conectando.
Simples assim. É necessário. Depois que passa essa fase, que você começa a se perceber mais, você... eu não quero mais ninguém. Não quero. De repente aparece uma alma gêmea aí, abalando todas as estruturas. Quando essa alma gêmea vem, claro que não serão todas que vão ficar com a alma gêmea, ter algum relacionamento com a alma gêmea. Essa alma gêmea, quando aparece, muita gente diz, caramba, será que não é minha chama? Porque você precisa ter bem certeza que é a sua chama que você já encontrou. Porque às vezes é muito parecido o sentimento. As energias. E aí você sente um desejo sexual muito forte. Muitos vêm para potencializar ali a questão da Kundalini, da energia sexual, para fazer outro processo de limpeza. Aí a alma gêmea chega, muitos se envolvem com a alma gêmea. E aí depois, caramba, parece que eu não sinto nada com a minha chama, não sei o quê. E a alma gêmea ali te auxiliando no processo de cura, Daqui a pouco, me sinto desconectada da alma gêmea, tô sonhando com a minha chama. Aí, do nada, você tá ali andando, plena, diva, maravilhosa, deusa, e dá de cara com a chama. Você toma aquele impacto. E aí você diz, caramba, parece que eu nunca estive desconectada. O sentimento tá ainda mais forte, o meu cardíaco parece que vai explodir. E quando você vai curando, o sentimento pela chama, ele fica ainda maior. Cresce, é crescente. Juliana, eu vejo que perdi meu ânimo, tô muito indo de novo, meu feminino não foi curado ainda. Como fazer? Isso é bem interessante, porque vai ter momentos que o yin, né, que o divino feminino vai estar mais yang. Eu tô nesse momento, por sinal. Tô bem racional. Sou geminiana, com ascendente em virgem, tenho lua em peixe. Todo mundo diz que o que me salva é a minha lua. Mas eu tô bem racional. Pra quê? Pra que o yin, ele fique mais potente. Pra que o yin, ele se cure. Se você tá perdendo o seu ânimo, o que é que acontece, né? O yang, ele é ação, ele é movimento. O seu yin é a criatividade, é a segurança interna, é a espiritualidade. Como você está se sentindo como mulher? Você está se sentindo bonita? Você está com sua energia lá em cima ou não? Porque eu creio que seja aí alguma ferida no seu feminino, a sua energia do seu feminino que precisa ser restaurada. E é como eu falei aqui no início. A vaporização uterina, banhos de rosa, né, para potencializar, mantras, plantar a lua, ajuda bastante. Ajuda não, é o caminho da cura, é o caminho da libertação, da felicidade. Thalita, boa noite, eu estou no celibato desde 21, não sinto falta, logo depois já encontrou o seu gêmeo e logo ele também entrou no celibato. É normal isso acontecer? Sim, já ocorreram também. Tem situações que ocorre isso. Normalmente, é uma purificação espiritual em ambos os lados. Existem pessoas, casais de chama, que se reencontram e não têm atividade sexual. Também tem isso. Porque eles estão extremamente comprometidos com o desenvolvimento de forma individual. Isso é bem relativo. Mas isso é bom. Isso não é ruim não que está acontecendo. É um processo de purificação. Eu atendo alguns divinos masculinos que dizem isso, que já tem alguns anos que estão em celibato. Masculinos, despertos, cientes de chama gêmea e que não tem coragem de chegar junto no seu DF. É bem interessante. Você amava estar mais yang, né? Lívia, eu amava mais yang, mas não gosto de estar aí. Você precisa só perceber o que você precisa aprender aí. Faça isso de novo.
Não tem problema nenhum, não. A gente tá aqui pra aprender sempre, né? Quantas vezes for necessário. É bem forte, né? Mas muitas vezes, assim, é necessário esse momento, assim, da gente olhar pra dentro, né? Esse momento de introspecção. Ajuda bastante. O que importava antes não importa mais. O que você achava que era real não é mais. Se você voltou aí pro seu yin, é para que você possa curá-lo, baseado nos aprendizados que você teve quando você estava mais yang. Tami, olha que entrou. Natureza espiritual, Borgonha. Sirlene, meu gêmeo também está no celibato. Olha aí. Tem muitos assim. Porque é o chamado, né? É aquilo assim. A gente fica ali naqueles nossos momentos. Tem momento, por exemplo, que eu preciso ficar sozinha. Às vezes eu preciso sair sozinha, ficar sozinha para refletir. Para entender o que está se passando. Né? Então, quando a gente fica ali sozinha, a gente escuta a nossa voz interna. E aí, a gente começa a ter outra dimensão da situação. Se antes você tinha, vamos supor, uma mágoa do seu gêmeo que você via ali de negativo nele, você não vai mais ver, porque você entrou em processo de introspecção, fez uma reflexão, inclusive, sobre você, e aí assim. E aí o divino masculino, que também vai sendo direcionado a ficar no celibato, a ele refletir, a finalizar os karmas. Normalmente tem alguns assim que já tiveram 2, 3 casamentos, filhos, porque é um resgate, é toda uma regeneração que está ocorrendo ali. Tô sonhando direto na intimidade com o ex-marido. Sonhou e daí sonhou com a chama ignorando. Pode ser algum alinhamento, transmutação, alguma questão de energia aí que está ocorrendo. Fica atenta o que pode estar ocorrendo, se você tem alguma notícia da sua chama. É normal os DMs fazer várias atividades como dança, yoga, meditação, aulas de canto depois que reencontram. Olha, eu vou te dizer o seguinte. Nada mais surpreende. Porque tem uma frase que eu escuto há muito tempo, assim, que pra gente ser normal, primeiro a gente precisa ser louco. Pra mim não tem nada mais normal nisso tudo que a gente tá vivenciando. Isso é ótimo, ele estar assim. A yoga, então, minha mãe fez yoga a vida toda. Minha mãe, ela tinha até uma base um pouco mais racional também. E meu pai, né, acompanhava antigamente ela fazendo também. Era nós aqui que fazia yoga. Então, tudo é possível. Eles estão sendo chamados, eles estão sendo direcionados. As equipes espirituais estão atuando. O eu superior está fazendo várias ativações, coordenando ali a jornada. Esse divino masculino que você conheceu há 3, 5, 10, 20 anos atrás não existe mais. Ele está mudando também. Só que a gente tem que ter consciência que as mudanças dele nem sempre vai ser da forma que a gente gostaria que fosse. A gente precisa ter os pés no chão, né? Lidar mais com a realidade. Ok? Essa onda de reuniões que se fala no momento é real mesmo, parecendo que nada muda? Olha, a tendência é ter cada vez mais reuniões, sim, por causa da sustentação energética do planeta. Porém, a gente sabe que isso não é de um dia para o outro, que isso não é fácil, né? Muitas pessoas reencontraram a sua chama, teve um fluxo muito grande de 2019 para cá, principalmente esse ano. 2020 também, teve um fluxo muito forte. Teve chama
divino feminino que quando encontrou não sabia nem o que era a chama. Depois de 1, 2 anos foi que teve a consciência do que era, apareceu isso e aquilo outro. Então, tem muita gente se reunindo, sim. Eu conheço pessoas que estão em união com a chama. Muitas pessoas. Inclusive, desses casais que eu conheço, alguns deles passaram, 5 anos sem contato nenhum. Sem contato nenhum. Nenhuma mensagem, nem nada de rede social, nada. Então, e eram distantes, né? Distância geográfica. É algo que a gente só precisa trabalhar em nós, assim. Quanto mais trabalhar em si, por você, mais chance de ficar em união se tem. Né, Márcia? Não tinha ideia nenhuma, né? Mas é isso, minha gente. O divino masculino também está sofrendo, passando por situações assim bem dolorosas. E muitas vezes ele não vai nem conseguir olhar nos seus olhos. Não vai. E quando ele não olha nos olhos, às vezes o divino feminino diz, ele não está sentindo nada, ele está fazendo isso. Não é isso. É porque ele não consegue lidar com aquela energia. Imagina, o cardíaco ali, daquela energia, tudo sendo desbloqueado aos poucos. Né? O olhar que chama, aquela energia que puxa, como é que ele vai conseguir encarar? É difícil até pro feminino ali no início, como eu falei, tem feminino que foge, tem feminino que desvia também o olhar, tem muito disso também. Que a gente não pode perder a nossa fé, né? Acreditar sempre. Estamos passando aqui por situações bem desafiadoras, né? Mas a gente sabe que a energia da nossa chama está sempre ali. Digamos que reabastecendo e a gente a eles também. A gente tem notícias, sonhos, a gente sabe assim, mesmo que não esteja em contato, sempre vai ter uma forma que a espiritualidade vai fazer você perceber. Às vezes você está sentindo ele, sente seu cardíaco se abrir quando lembra. Ou você tem um sonho muito profundo, ou escuta, vê sempre o nome dele. Mas uma coisa é certa. Nada está parado. Muitas vezes a gente não está vendo nada na fisicalidade. Não significa que a espiritualidade esteja estática, porque ela não para. O tempo lá é diferente daqui, né? Valendo lembrar. Muitas vezes a gente se sente num vazio, mas o que se trata o vazio? O que é o vazio? O vazio, muita gente relata com uma escuridão. Com a Neia, por exemplo. Mas dentro dessa escuridão é possível enxergar a luz. O que é que aquele vazio está tentando ensinar? Ninguém fica no vazio para sempre. Porque a luz é. A luz é a manifestação de Deus. O universo existe. E é através do universo que Deus atua. A fonte criadora, como você quiser chamar. Quando você se sentir num vazio, ou só enxergar um vazio na sua vida, se sentir sem rumo, se permita que a espiritualidade atue. Permita a atuação da sua egrégora, da sua equipe espiritual. Porque nada vai parar a luz que está para iluminar a sua vida. Você pode estar ali num vazio. Você pode não estar enxergando nada. Porque você está na escuridão. Mas essa escuridão ela não é para sempre. Não é. O amor, ele não esquece ninguém. Só que é preciso a gente saber reconhecer onde está esse amor. E eu não estou me referindo apenas às chamas, não. O amor universal. O amor divino. O amor que existe dentro de você aí. Seu poder pessoal. Vale lembrar que a fonte habita em cada um de nós. Vocês estão nas jornadas desde que vocês encarnaram. Muitas chamas gêmeas
Às vezes não vem, né? Raramente vem as duas com a mesma idade. Isso é raro. Primeiro sempre vem uma, depois vem a outra. Enquanto a outra tá aqui, vem logo na frente, a outra tá lá mentorando. Então a jornada já começou ali. Quantas vezes você vê um bebê olhando pro aparente nada? Aí você diz, pra que ele tá sorrindo? Às vezes é até pra contraparte, pra outro mentor. Tem muita coisa acontecendo. Tem muita coisa que quando a gente para pra refletir, a gente vai ter nossa resposta. A gente só não pode é deixar de acreditar que as coisas vão melhorar. O seu tá longe de alguma coisa, casou, mudou, o país fala que não volta mais e agora vai ser pai. Sei que tem hora certa pra tudo, mas se for olhar pra... Não olha. Tenta não focar nisso. Só confia na espiritualidade. Enquanto isso, vá se divertindo, saia se quiser sair, faça uma viagem se tiver oportunidade, vá para a natureza, se reconecte aí com a deusa mãe, sabe? Se joga para dentro de você para poder expandir. Não olha. Se a gente for olhar para tudo que é desafio na vida, ficar ali com o olhar fixo, a gente não vai viver. E a gente não vai conseguir perceber o aprendizado ali. Por isso que eu falo. Eu não só, né? Todo mundo. A espiritualidade. Você entrar no Jornada de Chama Gêmea não é para estar romantizando. A gente não vai estar ali só beijinho e abraço. Claro que a gente beija, abraça, deseja, quer estar lá com aquela energia maravilhosa. Isso não é errado. Só que se a gente ficar focando ali só no romance, a gente não vai conseguir o que precisa ser curado, a gente não vai conseguir elevar a nossa frequência. Normalmente sentem sim, de formas um pouco diferenciadas, mas sentem o mesmo quando se conhecem, certo? O feminino, quem tiver uma maior capacidade de sentir, de perceber, de uma mediunidade assim, de perceber, sabe? Vai sentir também. Ou então vai ter aquela conversa bem fluida, assim, como se conhecesse, né? Há muito tempo. Se conhece, né? Mas sente sim, é diferente de tudo. Tá bom? Hoje eu fico por aqui, gratidão. Qualquer dia desses eu volto para fazer outra live, a pedido da espiritualidade. Mas vamos reconhecer a divindade que habita em cada um. Se conectar com o seu feminino, né? Estar em alinhamento com o eu superior, com a consciência superior. Quando a gente vai se curando, mais resposta a gente tem. Quando a gente vai se curando, mais capacidade de ouvir lá, ó, nossa consciência superior, a gente tem. E aí a gente vai desenvolvendo cada vez mais a nossa sabedoria para lidar com os desafios na vida. E aquilo que antes machucava vai deixar de machucar. Tá bom? Gratidão, meninas. Gratidão a todos aqui. Fiquem com a fonte. Beijão.